Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma recapitulação sobre os trabalhos que vocês me enviaram, os podcasts. Como eu sempre fazia com vocês faziam aquelas anotações dos pontos importantes que vocês viam no texto e nós discutimos em sala de aula. Eu abordei ali sobre as revoltas da Chibata e a revolta da vacina. Eu abordei também o tema da Semana da Arte Moderna, de uma forma mais sucinta possível para vocês. Beleza? Vamos lá então para o vídeo? Então, o primeiro tema que vamos ver hoje é a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, quando o presidente era Rodrigues Alves, em 1902. Qual foi o start dessa revolta da vacina? As ruas da capital, que era o Rio de Janeiro nesse período, estavam muito sujas e acumulavam esse lixo todo. Assim, então, o vírus da varíola se espalhava rapidamente. Muitos ratos, mosquitos, transmissores de doenças como a peste bubônica, a febre amarela, que sempre matavam muitas pessoas nesse período. Então, o presidente, o que ele faz? Ele quer reurbanizar principalmente o centro da cidade e fazer um saneamento. Então, ele chama duas pessoas importantes. É um engenheiro, Pereira Passos, e o médico Oswaldo Cruz, para fazerem essa faxina geral ali na capital. Com isso, iniciou-se a construção de grandes obras, o alargamento das ruas, as avenidas, ao combate a essas doenças. A urbanização do Rio de Janeiro, então, o que aconteceu? Ela sacrificou as camadas mais pobres da cidade. Então elas foram desalojadas, elas tiveram ali os seus casebres e cortiços destruídos. A população foi obrigada a mudar para mais longe do seu trabalho e para os morros. Então aí começa assim a incrementação das grandes favelas. Então, resultando dessas demolições, os aluguéis agora sobem loucamente, porque tem muitas pessoas procurando e baixa oferta, então os preços vão lá para cima. E em 1904, o governo então ele institui uma lei, a lei da vacina, que obriga as famílias, as pessoas, a tomar essa vacina. O que acontece? O governo então ele passa agora a exigir esse comprovante de vacinação para as pessoas, para que elas pudessem matricular os seus filhos nas escolas. E começar de seus empregos, viajar, se hospedar na cidade e até mesmo se casar. Quem se negasse a ser vacinado era multado. Então, nesse período dessa revolta, aí já começa as tal de fake news. O pessoal começou a dizer que, principalmente no caso das mulheres, que as injeções iam ser aplicadas nas genitálias delas. E os seus maridos ficaram enlouquecidos. Como isso que vai aplicar na genitália da minha esposa? Então esse era uma das fake news. Então a população se revolta. Ele tem um conflito muito violento. Ele durou uns 6 dias, mais ou menos, essa revolta entre a população e a polícia. Foram aproximadamente 940 pessoas foram presas, umas 100 ficaram feridas e 30 mortas. E mais ou menos umas 460 pessoas foram deportadas lá para o estado do Acre. Mas a falha foi do governo em não explicar o que estava acontecendo. A falta de tato do governo no esclarecimento da vacina e no contexto da higienização urbana, que levaram a população a se revoltar. No fim, a lei da vacina obrigatória, ela teve seu texto modificado, tornou o uso da medicação facultativo
e pouco tempo depois a varíola foi erradicada do Brasil. A outra revolta que nós vamos falar desse período, então é a revolta da Chibata ou dos marinheiros. Ela iniciou-se no dia 22 de novembro de 1910. Qual foi o estopim dessa revolta? É o marujo, nome Marcelino Rodrigues, ele foi castigado com 250 chibatadas. Chibatadas, para quem não lembra, não sabe, é chicotadas. Qual foi o motivo dessas chibatadas? Ele feriu um colega. Ele estava na embarcação em Couraçado, Minas Gerais. Então era um navio de guerra que estava indo lá para o Rio de Janeiro. E essa punição desse marinheiro, do Marcelino, ele ocorreu na presença de todos os outros marinheiros. Eles ficaram revoltados. Então esses marujos se rebelaram, tomaram o controle dessa embarcação e mais outras 3 embarcações, São Paulo, Bahia e Deodoro. Quais eram as exigências desses marinheiros, dos marujos, né? Acabasse com os castigos físicos. Se não acabasse com isso, eles iam bombardear a capital. Quem liderava esse movimento era o João Cândido, vulgo Almirante Negro. E também tinha cunho econômico essa revolta. Eles queriam igualdade de salário, de soldos, como a gente chama na vida militar, junto com os outros superiores. Pressionado, então, o governo de Hermes da Fonseca diz que aceitou os termos e pôs o fim aos castigos físicos, prometeu a anistia dos envolvidos. É lógico que a promessa não foi cumprida, e no dia 28 de novembro de 1910, ele dispensou cerca de 1.000 marinheiros por indisciplina, que estavam amotinados. Então, ele não cumprindo, o que acontece? Uma segunda revolta, agora na Ilha das Cabras, que foi vigorosamente reprimido pelo governo. Vários revoltosos morreram nas celas subterrâneas da fortaleza da ilha, sendo que outros foram enviados forçadamente para a Amazônia para trabalhar na extração da borracha. Mudando um pouquinho agora, saindo de revoltas, vamos falar em greve geral de 1917. Então foi um movimento urbano provocado por trabalhadores das fábricas de São Paulo. Além da escassez financeira e a extensa jornada de trabalho, que contribuíram para a suspensão do trabalho em função da greve, o movimento grevista ele foi integrado em sua maioria por imigrantes italianos, que trouxeram consigo essas ideias socialistas e anarquistas que resplandavam a greve. Lá na Itália eles tinham muito essa ideia de anarquismo, de socialismo nesse período. Os donos das fábricas, que também eram, na sua grande maioria, italianos, já sabiam como é que eles iam fazer, como é que eles iam tratar essas greves, como eles se organizavam lá em seu país de origem. Os operários, eles eram obrigados a doar parte do seu salário a um comitê italiano pró-pátria de São Paulo, que direcionava o dinheiro para o investimento do desempenho bélico da Itália no período da Primeira Guerra Mundial. Uma das pautas da greve consistia em suspender isso. E rapidamente essa greve ela foi passando para outras fábricas. Então foi criado o Comitê da Defesa Proletária, que a ideia era organizar um movimento composto pelas lideranças sindicais, anarquistas e socialistas. Então, dia 14 de julho desse ano, os empresários e secretários de Segurança Pública, eles assinam um acordo com o comitê, se comprometendo a libertar os operários presos pelas manifestações, aumentar os salários e garantir o direito de reunião. Mesmo assim, ainda em 16 de julho, teve o auge da greve. Ela contou com a participação de aproximadamente 45 mil trabalhadores. Essa greve geral de 1917 foi o primeiro movimento grevista expressivo no Brasil.
Então, a legislação trabalhista da década de 20 foi criada a partir das demandas das greves e como forma de controlar possíveis movimentos. Após a greve, surgiram diversas ligas operárias, o movimento continuou influenciando operários, principalmente das regiões periféricas de São Paulo e Rio de Janeiro, e o movimento operário manteve-se de 1917 a 1920. Num resumo geral, quais foram as causas dessa greve? O que eles queriam? Aumento salarial, melhores condições de trabalho, redução das longas jornadas de trabalho, encerrar a doação da parte do salário para o financiamento da participação da Itália na Grande Guerra, garantir o direito à reunião, que o pagamento seja realizado a cada 15 dias e pontualmente, e que a semana seja inglesa, com jornadas de no máximo de 8 horas. Todo trabalho extraordinário deve ter um acréscimo de 50% do salário, que seria a hora extra, garantia de trabalho permanente aos operários, que as pessoas detidas por razões de greve sejam libertadas, que a exploração do trabalho seja totalmente abolida aos menores de 14 anos e que o trabalho noturno seja abolido para as mulheres. Quais foram as consequências, então, desse movimento? Muitos italianos foram expulsos do país, gerou uma consciência de classe no operariado brasileiro, formam-se agora os primeiros sindicatos no Brasil, e a divulgação e o fortalecimento dos princípios da esquerda no Brasil. Então que agora a esquerda começa a dar seus ares aqui pelo Brasil. Então, encerrando a apostila, o último tema, Modernismo e Semana da Arte Moderna, de 1922. O que foi essa Semana da Arte Moderna? Então foi uma programação onde havia um nacionalismo predominante. A proposta era atualizar a intelectualidade brasileira e muni-la de uma consciência nacional. Lembrando que nesse período a arte, seja qual for, era tudo estrangeira. Não se valorizava a cultura brasileira. Então, independente disso, além de promover o encontro entre várias tendências estéticas que floresciam em São Paulo e Rio de Janeiro, desde o início do século, essa semana ela instituiu-se também como programa que consolidou grupos novos, meio como publicações de livros e revista, tornando a arte moderna uma realidade cultural no nosso país. Ele trata-se de um marco para uma nova maneira de pensar das produções artísticas e intelectuais brasileiras. Até então, nós éramos dominados pelaquela estética parnasiana. Essa semana da arte moderna ela foi o divisor de águas para a arte brasileira. Esse evento teve um duplo campo de atuação. A divulgação da arte moderna, que já se fazia no país por meio das conferências, das exposições e debates públicos, levando aos jornais o trabalho desses artistas, e o solo fértil para uma revolução artística e literária, que culminou nas inúmeras produções que seguiram ao evento. Então essa foi a aula de hoje. Falamos sobre as revoltas, sobre a greve geral de 1917, sobre o que foi a Semana da Arte Moderna de 1922, de uma forma bem rápida e sucinta para facilitar aí a vida de vocês. Espero que tenha sido de uma forma clara. Tarefa para vocês, como eu sei que vocês gostam muito de tarefa, vai da página 37, 38, 39 para vocês fazerem. Naquele sistema, executam os exercícios, fazem eles, escrevem, tiram foto e enviam no fórum. Beleza, galera? Até a próxima. Um abraço.